Olá, eu sou o Léo, biólogo do canal Biocameração, e hoje eu vim falar com vocês sobre compostagem doméstica. É isso mesmo, você pode produzir o seu próprio humus de minhoca e o seu biofertilizante dentro de casa ou até mesmo dentro do apartamento. E é por isso que eu vim falar hoje sobre esse tipo de compostagem que é fácil de fazer aí na sua casa ou até mesmo em locais mais apertados como apartamento. Mas você já parou para pensar qual o destino do seu lixo? A gente produz basicamente dois tipos de lixo aí, didaticamente separando. O lixo seco, que é aquele que a gente tenta enviar para reciclagem, e também tem o lixo orgânico, que é a casca de fruta, restos de alimentos, que esse aí muitas vezes são enviados para grandes aterros sanitários sem aproveitamento nenhum. Ou seja, esse lixo é destinado para grandes aterros sanitários que vão produzir gases de efeito estufa e uma espécie de churume que não consegue ser aproveitado em grande parte das vezes. No entanto, transportar esse lixo tem um grande custo, né? A gente sabe que você coletar um lixo, transportá-lo e despejá-lo em outro lugar tem um custo muito grande. Então, para a sociedade, custa caro armazenar e transportar esse lixo. Então, existem algumas alternativas para isso. Por quê? Porque é riquíssimo. Esse material é extremamente rico e útil, principalmente para quem tem horta, quem tem vasos de plantas, quem tem jardim. Né? Por quê? Porque eles são muito ricos em matéria orgânica e são capazes de gerar um fertilizante de altíssima qualidade. Então hoje eu vou falar sobre esse tipo de composteira aqui, que o pessoal utiliza minhocas para fazer a compostagem dos restos de alimentos, ok? Vou contar um pouquinho da minha história antes da gente entrar nos detalhes. Eu me interessei por esse tipo de assunto quando eu ainda morava em apartamento e queria ter uma composteira como essa para ir gerando fertilizante a partir dos restos orgânicos lá da minha casa, né, do meu apartamento no caso. No entanto, com o passar do tempo, eu não fiz certinho o que eu tinha que fazer. Eu, em vez de pegar minhocas californianas, eu peguei qualquer tipo de minhoca que eu encontrei. Funcionou durante algum tempo, mas não funcionou tão bem. E depois, lendo sobre este assunto, eu descobri que, na verdade, as minhocas californianas elas têm a capacidade de ingerir os alimentos que ainda estão frescos, né? Então elas são capazes de gerar compostagem a partir disso. Já as outras minhocas, né? Existem várias espécies de minhocas, eu não sei exatamente qual foi a que eu peguei no primeiro momento. Elas então precisam que o alimento se decomponha um pouco para depois começar a ingerir e produzir humus. Então eu consegui algumas minhocas que são usadas aqui no meu condomínio para fazer a compostagem e coloquei na composteira. E deu super certo dessa vez. Eu segui algumas instruções que eu vou mostrar para vocês agora. Geralmente essas composteiras, elas possuem 3 compartimentos, né? Podem ter mais, né? Você pode ir sobrepondo, mas geralmente quando você compra tem 3 compartimentos. Esses 3 compartimentos são 2 para fazer a compostagem, tá? Então os 2 são furados e o terceiro é para coletar o biofertilizante, ok? Então geralmente o que você vai fazer? Vai colocar uma camada de terra, uma camada de humus com as minhocas, com as matrizes das minhocas, ok? E aí você vai podendo sobrepor camadas de restos de alimento, né? Geralmente cascas de frutas, restos de hortaliças. A gente não recomenda colocar, né? O fabricante não recomenda colocar carnes, não recomenda colocar coisas proteicas ou alimentos cozidos. Mas mesmo assim, só de casca de fruta, casca de legumes e restos vegetais eu já consigo encher aqui a minha composteira, tá bom? Pode colocar um pouco de casca de ovo, eventualmente um pouco de papel, aquele filtro de papel de café. E aí a gente vai colocando e vai cobrindo isso com folhas. Isso dá um certo conforto para as minhocas, né? Porque elas vão ficar embaixo daquela camada de folhas ali. Pode ser serragem, pode ser folhas secas. E aqui eu tenho um pé de abacate que solta muita folha e tem sido muito útil. Então você vai sobrepondo essas camadas até encher uma das suas vasilhas aqui. Então depois você vai trocar. Você vai pegar a vasilha que estava em cima, colocar embaixo e pegar a vasilha que estava embaixo, colocar em cima e fazer todo o processo também. Só que dessa vez não precisa da matriz, né? Por quê? Porque as minhocas, a partir do momento que elas perceberem que na parte de cima tem alimento, elas vão migrando para a parte de cima e começando todo o processo novamente. O resultado vai ser parecido com esse que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Aqui que a gente vai ter então, depois de algum tempo, isso pode demorar 1, 2 ou 3 meses, dependendo se os alimentos estão picados ou não, dependendo da quantidade de minhocas que tem na sua composteira, mas o resultado vai ser parecido com esse. Vai estar praticamente tudo decomposto.
Em contraponto, olha que está embaixo. Aqui está embaixo encheu há pouco tempo, ainda vai ter restos de alimentos ou não. Você vai conseguir perceber ali, ó, as minhocas estão em cima dos alimentos, estão digerindo os restos de alimentos que a gente tem. E por fim, neste processo todo, é natural que se forme um líquido, tá? Um líquido preto, tá? Mas esse líquido preto, ele não é churume, ele não tem essa característica de coisa que não dá para aproveitar. Muito, muito, muito pelo contrário. Esse líquido é um ótimo biofertilizante, ok? Eu já tenho usado nas minhas plantas e tem sido ótimo, tá? Sobre o biofertilizante eu vou falar em outro vídeo, mas não sai daí que eu vou falar algumas curiosidades que as pessoas têm a respeito disso. Primeiro, as minhocas fogem? Não. Tá? Uma vez só deu errado na minha casa, lá no meu apartamento, porque eu fiz alguma coisa errada, ok? Então, geralmente elas não fogem, mas provavelmente eu coloquei minhocas que não eram as próprias e também coloquei alimentos extremamente úmidos e não deu muito certo. Mas isso só aconteceu uma vez e eu já tenho essa composteira há alguns anos, tá? Então, elas tendem a não fugir se você fizer tudo certinho. Número 2, fede. Gente, não tem odor nenhum, tá? Se você fizer tudo certinho, se você não colocar os alimentos errados, não fede, tá? Então não tem cheiro de nada. Muitas vezes quando você mexe, você vai sentir só aquele cheiro de terra molhada e ok. Outra coisa, é só a minhoca que decompõe? Não. Com o passar do tempo, vão surgindo outros animaizinhos ali, pequenos insetos, outros decompositores que vão ajudar nesse processo de decomposição e faz parte desse processo, ok? E outra curiosidade, se esse líquido também fede. Não, esse líquido não fede, ele é super concentrado, inclusive depois você tem que diluí-lo em água para poder usar nas suas plantas, tá bom? Então vem comigo agora que eu vou mostrar para vocês a retirada de um pouco desse humus, tá? E vou mostrar ali a quantidade que sai e como é que a gente faz o processo, tá bom? Então vamos lá, ó. A composteira tá um pouco sujinha aqui, porque eu deixo ela bem no meio do tempo mesmo, tá? Pegando sol e chuva. Mas vamos lá, ó. O primeiro compartimento é o compartimento em que a gente tem a parte que coleta, que tem a torneirinha, coleta o fertilizante líquido, e 2 compartimentos. Poderia ter mais, mas eu só tenho 2. Então, ó, meu primeiro compartimento está super cheio, já, ó, bastante cheio. Tá vendo aqui? Ó, tem casca de ovo, restos de fruta, filtro de café, casca de maxixe ali, ó. Então, tá bastante cheio. E agora o que que eu faço? Neste caso aqui, ó, eu não tenho humus pronto ainda, vai ter que ficar alguns meses aqui. Então vou trocar as caixas de lugar agora, porque essa tá bastante cheia. Pronto, ó, troquei. Essa daqui, vocês já vão poder ver aqui embaixo dessas folhas aqui, ó, já tem praticamente só fertilizante, tá vendo, ó? É isso aqui que nós vamos usar para colocar nas nossas plantas, ó. Ó, já não tem mais praticamente resto de fruta, nada, ó. Só minhoca, ó, minhoca e um pouco de folha seca, tá? Que já tá em decomposição, beleza? Então, pessoal, por fim, na hora de tirar o humus, o que geralmente eu faço? Parece que tem pouco humus, mas é porque ela decompôs e deu uma diminuída mesmo, ok? O que a gente faz? A gente vai tirar um pouco dessa proteção que tem aqui, ó, dessas folhas. Com isso, as minhocas vão fugir, tá? E os outros animaizinhos vão descendo para a caixa de baixo. E aí a gente vai poder, então, retirar isso aqui que ficou, ok? Então, pessoal, hoje foi o resultado de hoje. Eu não vou tirar todo o material, tá? Porque eu não tô com tempo para ficar esperando todas as minhocas descerem, tá? E se eu deixar isso aqui aberto, as galinhas vêm e comem as minhocas. Então, na verdade, eu vou tirar essa quantidade hoje, vou aproveitar ali nas minhas suculentas. Então, você poderia tirar praticamente tudo, deixar uma pequena camada e ir recompondo, ou tirar numa próxima ocasião quando você for usar também, tá bom?
Por conta do tempo eu já vou finalizar aqui o vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, tá? E se inscrever no nosso canal para mais informações sobre o meio ambiente. Comenta aí, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida sobre compostagem, coloca aí que eu compartilho minha experiência com vocês. Valeu, muito obrigado!